Boa noite, sejam bem-vindos. Daqui a pouco nós já vamos iniciar a live, tá bom? Boa noite, sejam bem-vindos. Já já a gente inicia, tá bom? Bom, então a gente já vai iniciar a live, já são 7h30 aqui. Boa noite a todos mais uma vez, sejam bem-vindos. Mais uma reunião pública do Grêmio Espírita Allan Kardec. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas palestras e eu já convido a todo mundo para poder se preparar para a prece inicial. Então vamos todos nós concentrar naquilo que viemos buscar essa noite. E com o coração cheio de esperança, de vontade de aprender sempre mais, elevar o pensamento a Deus, primeiramente agradecer pelo dia de hoje, a proteção divina e também a espiritualidade amiga que nos acompanha durante todo o dia. E pedimos desde já o auxílio da espiritualidade que trabalha no Grêmio Espírita Allan Kardec, que eles junto conosco, mesmo à distância física, possam estar aqui presentes na casa de cada um que está assistindo essa live, abençoando e derramando paz e luz sobre cada um de nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória infinita para todos sempre. Que assim seja. Deixa eu parar a música. Então, pessoal, boa noite, pessoal que está chegando. Hoje nós vamos falar então sobre a leitura do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Buscai e achareis. Item 1, ajuda-te e o céu te ajudará. Então esse capítulo aqui é um capítulo muito importante do Evangelho, tem muitas coisas para nos ensinar.
E é um capítulo que fica bem no finzinho, quase terminando. Depois dele ainda tem o 26, depois as preces. E a gente vai refletir hoje sobre o item 1. Ajuda-te, o céu te ajudará. Pedi e vos dará, buscai e acharei. Batei à porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede recebe, e quem procura acha, e se abrirá aquele que bater à porta. Também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando ele lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que estás nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pertencem, àqueles que lhes pedem. São Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11. Sob o ponto de vista terrestre, a máxima buscai e achareis é semelhante a essa, ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porque o progresso é filho do trabalho e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem não aplica sua inteligência senão à procura da sua alimentação, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Mas Deus lhe deu a mais do que ao animal o desejo incansável do melhor. E é esse desejo do melhor que o impele à procura dos meios de melhorar a sua posição, que o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Através de suas pesquisas, sua inteligência aumenta, sua moral se depura, as necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, é preciso o alimento espiritual, e é assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas o progresso que cada homem cumpre individualmente durante a sua vida é bem pouca coisa, imperceptível mesmo num grande número. Como então a humanidade poderia progredir sem a pré-existência da alma? As almas indo-se cada dia para não mais voltarem, a humanidade se renovaria sem cessar com os elementos primitivos, tendo tudo a fazer e tudo a aprender. Não haveria, então, razão para que o homem fosse mais avançado hoje do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual estaria por recomeçar. A alma, ao contrário, voltando com o seu progresso realizado e adquirindo cada vez mais alguma coisa, é assim que ela passa gradualmente da barbárie à civilização material e da civilização material à civilização moral. Então esse aqui é um dos itens, essa leitura é bem grande, eu li só o item 1 e o item 2 dela. E ela vem falar para todos nós sobre a importância do trabalho, né? A primeira coisa sobre essa mensagem. O que isso significa, né? Que nós, mesmo sem termos uma consciência espiritual, né, uma consciência moral, nós sabemos que para conseguir as coisas, né, materialmente falando, nós precisamos trabalhar. Então, nós precisamos nos dedicar a algo para que a gente ganhe dinheiro, né, um recurso financeiro com aquilo, para que eu possa comprar as coisas que eu quero, os bens que eu quero, ter conforto, ter segurança, né, ter o que comer, ter o que vestir. Coisas básicas que são necessárias ao ser humano. Então, o Evangelho ele vem trazer desse princípio, só que ele alia tudo isso que nós já sabemos materialmente à questão espiritual e à questão moral, né? Tanto que ele fala que à medida que o homem evolui intelectualmente, a sua moral também precisa se depurar. Então aí a gente percebe que muitas vezes quando essa moral não se depura junto com a inteligência, ou seja, quando ela não avança junto com a inteligência, com o intelecto, com as coisas materiais, há um erro nisso. Então aí surgem as grandes mazelas do materialismo. Então de nada adianta que se eu trabalho muito, se eu corro atrás das coisas, se eu não procuro me evoluir espiritualmente, moralmente. Então a gente fica como que estagnado, preso só às coisas da matéria. Quando eu desencarno, eu só levo apenas as coisas da matéria. E a gente que está dentro da doutrina espírita, nós sabemos que os bens materiais nós não levamos conosco.
O que acontece quando a gente fica apegado a essas coisas da matéria? Isso causa uma grande perturbação espiritual em todos nós. Então a gente fica do outro lado pensando naquilo que deixou aqui. Então quando o Evangelho fala, não amontoeis tesouros na terra, que a traça e a ferrugem corroem, o que isso significa? Não quer dizer que eu não possa trabalhar para conquistar as minhas coisas, que eu não possa ter um conforto. Isso não quer dizer isso, né, necessariamente. Quer dizer que eu posso ter isso, mas sabendo que isso é transitório, sabendo que isso é passageiro, sabendo que aquele carro que eu tanto quis, que aquela casa que eu tanto quis, aquele status financeiro ou social que eu tanto busquei é passageiro, que isso vai acabar com a morte. E eu, diante da morte, vou enxergar a minha verdadeira vida. Então, não ser apegado a isso é a questão de tudo, é o que faz a gente ser mais equilibrado ou não. Porque é muito difícil quando a gente fala sobre essas questões materiais, né? É muito difícil não se apegar, é muito difícil não ficar dividido e pendendo sempre mais para um lado do que para o outro. É muito difícil buscar esse equilíbrio. E dentro do Espiritismo, nós trabalhamos muito isso, tanto que o materialismo é uma das principais causas que o Espiritismo combate. Ou seja, é algo que nos prende somente aos bens terrenos, às situações terrenas, aos prazeres terrenos e não nos deixam avistar um futuro espiritual melhor que todos nós temos. Então, quando o Evangelho vem trazer essa mensagem do buscar e acharei, que inclusive é uma passagem bíblica, está no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, ele vem nos dizer isso. E eu achei interessante quando ele começa a leitura, que ele fala assim, ele faz uma comparação com todos nós. Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que estás nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pedem. Então eu achei interessante porque ele fala, olha, vocês são tão maus, né? São tão imperfeitos, o ser humano em si, mesmo assim, você sabe dar algo bom para o seu filho. Quando o seu filho fala que está com fome, você não vai lá e providencia o alimento para o seu filho? E você é tão imperfeito e faz isso? Deus, que é a perfeição, que é o ser mais perfeito que já existiu e que existirá em todo o mundo, em todo o universo, por que ele não atenderia um pedido de um filho seu também? Né? Então é interessante isso. E faz a gente refletir sobre todos nós, inclusive irmãos nossos que a gente conhece, que são imperfeitos, que erram, que são criminosos, que vagam pelos caminhos do crime, da injustiça. E aí a gente fica pensando, né? Muitas vezes a gente condena essas pessoas. Então eu condeno uma pessoa porque ele roubou, eu condeno porque ele matou, eu condeno porque ele lesou alguém, enfim, por várias coisas. Só que eu me esqueço que aquela pessoa lá que cometeu todos esses erros também é um ser humano que ama alguém, entende? Então a gente para pensar, falar, mas ele é muito cruel, ele não ama ninguém, não é possível que ele ame alguém. Mas pode ter certeza, igual o Evangelho disse aqui, até você que é imperfeito, se você tem coragem de fazer o bem para o seu filho, por que Deus não fará? Então aquele indivíduo que a gente tanto julga, que pode ser um criminoso ou não, ele também ama alguém, ele tem afeto por alguém ou por alguma coisa. Então, essa história de que não existe amor em hipótese nenhuma, não existe. Porque quando nós fomos criados por Deus, todos nós recebemos como que um DNA de Deus. Então, em todos nós está uma centelha de Deus, uma chama que está ali. Então, a gente vê isso em várias situações e em cada pessoa ela é diferente. Por exemplo, uma pessoa que não crê na existência de Deus. Ou uma pessoa que acredita na existência de um ser, mas ele não sabe o que é. Para ele não tem nome e ele não se interessa também. Então a gente pega um ateu, que não acredita em nada, um agnóstico que ele acredita em alguma coisa, mas ele não sabe o que é e não se preocupa em procurar. Essas pessoas sempre têm algo dentro delas que as fazem buscar alguma coisa para ter um tipo de conforto. Então são pessoas que acreditam no poder da energia, são pessoas que acreditam no poder da natureza, são pessoas que acreditam no poder da palavra, são pessoas que acreditam às vezes no poder da vibração. E isso é sempre algo que conecta essas pessoas com Deus. Isso é uma prova de que você dizer que você é ateu, ou um conhecido seu dizer que é ateu, não quer dizer que ele é esquecido por Deus. Pelo contrário, ele é muito amado por Deus. Porque dentro dele tem uma centelha do Pai maior que nasceu com ele
que é como se fosse um chip, né? Todos nós nascemos com isso. E cabe a nós, depois que recebemos esse chip, depois da nossa criação, desenvolvermos esse amor que está dentro de nós. E aí aqui vem essa questão. Quando a gente procura trabalhar, quando procura melhorar para buscar as suas coisas, as nossas coisas, Deus acaba nos ajudando. Então, essa leitura, quando ela fala ajuda-te e o céu te ajudará, significa o quê? Deus te ajuda, com certeza, mas você tem que fazer a sua parte. Então, todos nós nascemos aqui, reencarnamos na Terra com um propósito. Alguns vieram espiar, outros vieram passar por provações, mas tem um propósito. Então, é assim, nós fazemos a nossa parte e Deus nos ajuda. Porque não dá para esperar as bênçãos de Deus, que Deus nos conceda todas as coisas, se nós ficarmos parados sem fazer nada. E isso se aplica em todas as áreas da nossa vida. No trabalho, na questão financeira, na questão do relacionamento com as pessoas, na questão de resolver problemas, na questão de lidar com o outro, na questão dos relacionamentos, de evolução espiritual, evolução moral, do caráter. Então, tudo isso nos ajuda, porque o trabalho, ele é individual, a evolução, ela é individual. Nós reencarnamos aqui para evoluir individualmente e nós somos colocados em grupos, por exemplo, como na família, para que essas nossas imperfeições e qualidades também possam ser desenvolvidas e moldadas. E aí é que tá, o jeito que nós vamos lidar com isso é que vai decidir toda a história. Aí Deus nos coloca nesses lugares, nesses nichos e fala, ó, agora é com você. A primeira oportunidade, que é a da vida, a de poder renascer, Deus já concedeu. Então todos nós já nascemos, estamos aqui e a gente está trabalhando para dar o nosso melhor. Deus nos ajuda com a medida do nosso conhecimento, da nossa necessidade e também do nosso merecimento. Aí muitas vezes a gente se pergunta, fala, nossa, mas eu, ou até um fulano que eu conheço, batalha tanto, dá tanto duro na vida, busca tanto fazer as coisas certas, e parece que Deus esqueceu dele, né? Então ele tá lutando, e as coisas não retornam para ele de uma maneira positiva. O que está acontecendo, né, nessa situação? Só que nesses momentos difíceis são os momentos em que Deus mais se faz presente. O que acontece é que nós, seres humanos ainda imperfeitos, nós queremos as respostas bem evidentes. Então a gente quer um letreiro bem grande de Deus sinalizando para mim, falou, ó, meu filho, essa aqui é a resposta que você está procurando. Ó, meu filho, é assim que tem que ser. E isso não acontece, porque Deus, ele é muito sutil. Então ele age na nossa vida nos momentos em que a gente acha que não tem importância, naqueles momentos pequenininhos. Então nisso aí, a gente tem que saber reconhecer e tirar aprendizado de todas essas circunstâncias. E muitas vezes a gente trabalha realmente, nós damos muito duro, a gente corre atrás das coisas, a vida não é fácil, a gente sabe que não anda fácil para ninguém. Todo mundo tem os seus problemas, as suas dificuldades, é um parente difícil, uma situação difícil com a qual a gente tem que lidar todos os dias, né? E são todos os dias. E a gente se pergunta, fala, quando é que isso vai acabar? Quando é que esse sofrimento vai ter fim? E muitas vezes esse sofrimento, ele só termina quando nós desencarnamos. E aí parece até um pouco rude, até um pouco forte e pessimista, né, eu falar isso. Só que, de acordo com o que o Evangelho fala, com o que a gente estuda, né, na doutrina espírita, isso aqui é tudo transitório, e isso aqui é algo que nos burila, que nos faz melhorarmos, nos faz sermos melhores para viver a verdadeira vida espiritual. Quando a gente vai nas casas espíritas em dia de psicografia, e a gente recebe carta de ente querido, nós vemos lá que muitos relatam, falam, olha, se eu tivesse aí, eu teria aproveitado mais. Olha, agora eu não sinto mais dor. Agora eu consigo entender tudo melhor. Eu sei por que eu passei por tudo isso. Olha, mãe, olha, pai, o seu choro me atrapalha. A sua lamentação me atrapalha, eu sofro junto. Então, com esses depoimentos, a gente constata que a vida aqui, muitas vezes, ela é realmente um martírio. Mas ela é algo que nos prepara para viver a vida plena espiritualmente. Aí entra a questão, né, Marilu, mas eu não quero viver a vida plena lá no mundo espiritual, quero viver aqui. E aí vem a outra notícia, né? Esse mundo aqui não é um mundo que nos traz realmente felicidade. Então, quando é dito que a felicidade não é deste mundo, é porque a felicidade aqui, ela anda numa corda e fica bambeando. Nós temos os momentos felizes e também temos os momentos infelizes. E os dois momentos passam. Os dois.
Ninguém é feliz sempre, ninguém é infeliz sempre também. Então, quando a gente nasce, nós já nos preparamos para desencarnar. E o jeito com o qual nós vivemos a nossa vida é o que vai nos conduzir a uma morte digna ou não. E essa morte, ela pode ser digna de acordo com o modo que você trabalha e que você emprega a sua vida. Então, quando a gente tem a consciência de que essa vida aqui é transitória, de que a verdadeira vida espiritual nos espera lá na frente, nós mudamos a nossa postura. Porque nós sabemos que tudo que nós fazemos de certo e de errado é colocado na nossa própria conta. Então, por exemplo, aqui, o Marcos entrou na live. O Marcos não vai responder por uma dívida minha, um débito meu. Ela está no meu nome. Somente eu, Marilu, enquanto espírito, posso responder por ela. Não tem como eu poder terceirizar para ele, porque ele já tem os débitos dele e eu tenho os meus. Então, isso é o que nos torna seres capazes de poder evoluir, de poder buscar melhorar, de poder buscar a luta, né? Então, é sempre um dia após o outro, sempre tentando melhorar, sempre buscando o melhor. Porque muitas vezes a gente se cansa, realmente. Então, é uma batalha diária, uma luta diária, que a gente chega uma hora e fala, nossa, parece que não tem saída, isso não acaba mais, isso não termina, eu não consigo ver uma luz no fim do túnel. Só que o importante é dar um passo de cada vez. É não desistir. É sempre lutar. Porque é muito difícil a gente conseguir algo depois que desiste, não é? Então a gente vai ver essas pessoas que fizeram grandes fortunas, essas pessoas que têm uma condição espiritual muito estabilizada, por exemplo, e a gente olha essas pessoas e imagina que elas são somente aquilo que a gente está vendo. E nós esquecemos que essas pessoas são também o resultado do caminho que elas fizeram. Então eu olho para a história da irmã Dulce, olho para a história do Divaldo Franco, olho para o médium que o Chico foi e eu penso assim, falo, nossa, eu quero ser um médium igual a ele. Olha que bonito, olha que história boa. Olha o Divaldo, tanto de filho que o Divaldo tem, tanto de criança que ele atende na Mansão do Caminho. A gente não lembra da história que foi dele para percorrer aquilo ali. A gente não ouviu o relato do Divaldo dizendo que ele pegava a picareta manualmente e ajudou a construir a Mansão do Caminho naquelas ladeiras lá de Salvador, na Bahia. Então a gente não vê essas partes. Por quê? Porque essa parte ela é árdua, ela é trabalhosa, ela é difícil, ela é desgastante. A gente só vê o quê? O resultado final. É muito fácil, não é? Olhar só o resultado final. É igual eu faço um bolo. Eu, por exemplo, eu faço bolo, trabalho com confeitaria. Então, quando eu posto uma foto de um bolo que eu fiz, a pessoa pensa, nossa, que bonito, né? Deve ser fácil fazer, é prático. Só que ela não viu e não sabe de todo o processo que foi, às vezes de um dia ou até mais, de várias horas, para que o bolo chegasse naquela condição. Porque o bolo não é só aquele resultado final. Ele é todo o processo que eu levei para poder fazer ele. Ele é o conjunto de tudo. Então, todos nós somos o conjunto de toda a nossa história. Quando a gente fala isso da história, o que quer dizer? Quando eu desencarnar, essa minha encarnação enquanto Marilu não vai ser só o que eu cheguei no final. Por exemplo, se eu morrer com 80 anos. Não vai ser a Marilu com 80 anos que desencarnou. Vai ser toda uma vida. Desde o meu 1 ano de idade, 2, 3, até agora e até os 80. Tudo que eu fiz de bom, tudo que eu fiz de ruim também vem junto. Porque os erros, os acertos também contam. Então essas pedras no caminho, elas existem para nos tornar melhores e para que a gente possa, com isso, evoluir. Porque não tem outro meio de evoluir se não for na dificuldade, porque ninguém evolui na zona de conforto. Vocês concordam comigo? Não tem como eu evoluir só com coisas fáceis em mim. Se eu não errar nunca, como eu vou saber onde eu vou melhorar? Se ninguém me disser que isso que eu faço pode ser feito de um jeito melhor, como eu vou saber de outras possibilidades? Se fosse assim, não precisaria existir um professor, não é? Para me ensinar o que é certo. Então, o Evangelho vem trazer essa reflexão para nós. A importância do trabalho, e não só o trabalho financeiro, o trabalho material que angaria o recurso financeiro para a gente viver. Mas tudo aquilo que a gente nos cerca e também que nos ajuda a moldar o nosso caráter, que também é muito importante. Aí eu vou ler agora o item 3, que fala assim: se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus bens estariam atrofiados. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência,
seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso, lhe fez o trabalho uma necessidade e lhe disse: procure e acharás, trabalhe e produzirás. Dessa maneira, serás o filho das suas obras. Delas terás o mérito e serás recompensado segundo o que tiver feito. Então foi o que eu acabei de falar, né? Você é filho de suas obras. O que você está construindo agora nessa vida? Importante também a gente lembrar, o evangelho aqui ele falou do tanto que nós evoluímos. Então, todos nós já ouvimos aquela história dos homens da caverna, aquela história da era primitiva, em que os homens eram muito grosseiros, né? Dificilmente raciocinavam, agiam só pelo instinto. Nós já fizemos parte daquele período, acreditando nas vidas sucessivas e na evolução que ela veio seguindo uma ordem cronológica pelo espírito. Nós já passamos por lá. Através do trabalho, o homem foi se desenvolvendo a tal ponto que ele se desenvolveu fisicamente e intelectualmente. Então, se a gente for pegar o nosso corpo comparado ao corpo material daqueles indivíduos daquela época, é totalmente diferente. Porque hoje nós não precisamos daquele corpo mais tão grosseiro quanto ele era. Assim como nós não precisamos da inteligência limitada como era naquela época. Então, hoje, o homem consegue fazer tudo porque ele evoluiu materialmente e espiritualmente. Porque a evolução, as leis de Deus, elas não dão saltos. Então, não é possível imaginar que de lá eu já apareci aqui ou que aquela parte nem existiu. Aquilo que nós vemos e estudamos realmente aconteceu, mas tudo dentro de uma ordem. Então, esse trabalho que eu executo hoje, material e também intelectual, quando eu busco estudar, quando eu busco conhecer, quando eu busco ouvir uma palestra, quando eu vou a um centro estudar, quando eu procuro dialogar com as pessoas, tudo isso faz parte para que a raça humana em si, ela possa evoluir. E isso é necessário. E olha, o que é melhor ainda, quando a gente vai analisar e saber, é que nessa condição em que nós estamos agora, nós vamos evoluir ainda mais. Vai ter um dia que não vai ser necessário mais esse corpo físico aqui, para que a gente possa se relacionar enquanto seres. Então vai estar num ponto tão evoluído que eu não vou precisar mais desse corpo grosseiro que me limita, que é fraco, que é frágil, que sente dor, que sente frio, que muitas vezes dá uma doença e ele fica prostrado dias, né, deitado na cama, que me limita, que prende o meu espírito. Então tudo isso aqui é passageiro. Então quando nós falamos sobre isso, a importância do trabalho, sobre ajuda-te e o céu te ajudará, é isso. Faz a sua parte, trabalha, dê duro, pega firme nas coisas que tem para ser feitas, que Deus vai encaminhando tudo. Tanto que nos momentos muitas vezes mais angustiantes, em que a gente acha que não tem saída, é quando aparece uma solução. É quando aparece alguma luz. Minha garganta tá horrível hoje. Vocês me desculpem. Mas enfim, a importância do trabalho é relacionada a isso. Quando a gente para pensar o sentido de todas essas coisas, nós começamos a ver que a vida só tem sentido com tudo isso. É claro que trabalho demais a ponto de você só trabalhar e não ir para sua casa, não se relacionar com a sua família, não se relacionar com seus amigos, isso é prejudicial. Nós sabemos que tudo tem que ser dosado na nossa vida. Então, tudo em excesso me faz mal. Mas se eu souber levar e coordenar, isso já comanda e já me ajuda muito na minha evolução. Porque se eu cuido da minha alimentação, se eu cuido do meu trabalho, se eu cuido da minha família, se eu cuido da minha mente, isso me ajuda a ser um ser humano melhor e com isso ir trabalhando e conquistando as coisas que são precisas. E no Evangelho ainda, no último tópico, ele diz assim, ó: sob o ponto de vista moral, aquelas palavras de Jesus significam: pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal, e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão vos acompanhar, e como anjo de Tobias vos servirão de guias. Pedi bons conselhos, e não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta, e ela vos será aberta. Olha aí, você fala, batei a nossa porta, e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança.
Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Sem isso, sereis abandonados às vossas próprias forças, e as próprias quedas que tereis serão a punição do vosso próprio orgulho. Tal é o sentido dessas palavras. Procurai e achareis, batei e se vos abrirá. Então, ou seja, para que você possa ser curado, você precisa pedir ajuda, você precisa querer a cura. Porque faz parte do processo da cura o desejo de ser curado. Então eu não consigo pegar uma pessoa que está com uma doença muito grave, muito séria, e fazer ela se tratar na marra, à força. Eu não consigo fazer isso, porque aquela pessoa ela tem que querer. Porque depende única e exclusivamente dela. Se ela não se tratar, é ela que vai ficar doente, é ela que vai definhar, é ela que vai morrer. Não vou ser eu. Então quando a gente decide melhorar, decide mudar a vida, essas coisas começam a acontecer. Quando eu tô precisando de algum auxílio e eu sinto que eu preciso mais de um auxílio espiritual, que o material já não tá fazendo tanto efeito assim, e eu peço o auxílio da espiritualidade, eles vêm ao meu encontro. E a gente sabe que isso funciona tanto porque quando nós não estamos com a mesma sintonia da espiritualidade amiga, quando nós não estamos com a mesma sintonia do nosso anjo guardião, eles não se aproximam de nós. Eles não nos ajudam. E aí vem a questão, por quê? Se ele é um anjo da guarda, se ele é um espírito um pouco mais evoluído do que eu, por que ele não me ajuda se eu estou precisando? Porque eles não violentam consciências. Porque eles não ferem livre-arbítrio. Ou seja, você não quis. Como ele vai te ajudar? Você tem que querer. Então, uma das bênçãos que Deus nos deu foi o livre-arbítrio. Mas é muito difícil saber usar bem esse livre-arbítrio. Porque inconscientemente, muitas vezes, nós nos negamos o próprio auxílio. Então, eu não me conecto com Deus nem com a espiritualidade e, a partir disso, eu deixo de receber a ajuda. Mas por quê? Deus é injusto e não quer me ajudar? Não. Porque eu não estou estabelecendo conexão com Ele. Porque Ele está 24 horas em sintonia comigo. Mas nós não estamos estabelecendo a conexão com Ele. Então, isso faz com que os problemas venham e muitas vezes a gente faz o quê? Culpa Deus, questiona Deus. Ah, mas onde é que o Senhor estava quando eu precisei do Senhor? O que aconteceu naquele momento assim? Ah, mas essa bênção agora eu não preciso, eu precisava lá atrás, agora não me faz diferença. Então, a gente age de um modo em que nós somos ingratos. Sendo que os próprios culpados somos nós mesmos. Então, tudo que a gente for fazer, a gente tem que pedir, tem que batalhar. Porque é aquilo, né? Se você, por exemplo, quer muito alguma coisa, você trabalha muito, dá duro para que conseguir aquilo e ainda assim você não consegue, você fica deprimido, você fica sentido, mas só que na sua consciência tá o quê? Tá falando assim, ó, mas pelo menos eu tentei. Pelo menos eu fiz tudo o que devia ser feito para conseguir. Eu não consegui, não era para ser realmente. É Deus falando, olha, não é agora, não é para você. Mas eu dei o meu melhor, eu fiz o que tinha que ser feito. Então, a consciência tranquila conta muito nesse momento, porque você fez o seu máximo, você deu o seu máximo e viu que esse não foi o problema. Que talvez naquele momento não era a melhor coisa para você. E quando não é a melhor coisa para cada um de nós, Deus não deixa acontecer. Por quê? Porque Deus é ruim novamente? Não. Porque Deus é tão bondoso que sabe que muitas vezes nós não estamos preparados para receber aquilo que nós queremos. Então, por exemplo, vamos falar da questão financeira, né? Do dinheiro, que é o que move o mundo. Muitas vezes a gente quer muito dinheiro, quer ser muito rico, né? Quer ter grandes coisas, grandes fortunas, e a gente faz um monte de coisa, trabalha em tanta coisa para poder conseguir aquilo e ainda assim não consegue, algumas vezes. E aí a gente começa a revoltar e culpa Deus. E depois de muito tempo, que a gente já tá um pouco mais calmo, com a mente mais quieta, a gente reflete, fala, olha, se eu tivesse conseguido aquela coisa, eu não teria me tornado uma pessoa boa. Então foi até bom eu não ter conseguido aquilo naquele momento. Porque hoje, agora que eu consegui, eu tenho uma cabeça melhor para poder lidar com isso. Com todo esse dinheiro, com toda essa situação. E isso a gente sabe, a gente entende. Porque muitas vezes a gente corre atrás de algumas coisas na nossa vida, que no momento que a gente mais quer, nós não conseguimos. Então aquilo ali acaba falando, não é pra mim. E depois, num outro momento, mais à frente, depois de alguns anos, de alguns meses, enfim,
aquilo que a gente tanto queria acontece. E aí nós enxergamos esse momento totalmente diferente daquele momento lá atrás. Por quê? Porque a gente já está mais maduro, porque a gente trabalhou como o Evangelho pediu, e Deus reconheceu que agora sim era o momento necessário e nos foi concedido. Nos enviou aquilo que era importante. Então, essa mensagem do Evangelho ela é muito boa para a gente refletir sobre isso, principalmente em relação à ingratidão que muitas vezes a gente tem em relação a Deus, né? Então a gente pensa que tem que ser tudo do nosso jeito, no momento em que a gente quer, do jeito que a gente quer, né? Então não é assim. Por que não é assim? Porque tudo obedece a uma lei. E a lei de Deus, ela não é corrupta. Você não pode subornar Deus, vamos dizer assim. Você não pode convencer Deus a fazer alguma coisa só porque você quer aquilo naquele momento. Não existe isso. Se for um momento, você vai receber. Se não for um momento, não vai receber. E nós temos que ser maduros o suficiente para poder lidar com isso. Porque aqui quando ele fala que nós já fomos espíritos que viveram na infância, o Evangelho quer dizer que nós já fomos pessoas que não tinham essa maturidade para relacionar com Deus. Nós não tínhamos a maturidade para entender as coisas da vida que acontecem conosco. Então a gente agia como criança realmente. Então pega um brinquedo que a criança está brincando e tira da mão dela do nada, sem falar nada para ela. Ela vai aceitar aquilo ali de bom grado? Não vai. Ela vai dar birra, ela vai espernear, ela vai chorar, porque ela ainda é imatura e não sabe lidar com isso, com a perca. Mas um adulto agir desse modo não é aceitável. Por quê? Porque ele já tem consciência de como lidar com isso. Então, hoje em dia, a gente já tem consciência de pegar o Evangelho, ler e entender o que está falando o Evangelho, de meditar sobre isso. Então, não nos é dado mais aquela faixa de tempo que a gente senta, chora, lamenta e culpa Deus pelos nossos problemas e as nossas dores. E muitas vezes algumas pessoas que fazem isso, quando você vai questionar o que está acontecendo, o que ela está fazendo da vida dela, ela não está fazendo nada, ela não está trabalhando. Então é uma questão que a gente tem que tomar cuidado. E isso acontece principalmente do lado espiritual. Dentro do centro, a gente que está lá trabalhando, a gente tem experiência com isso. No centro, a gente recebe muito pessoas que estão precisando de ajuda. E muitas vezes é ajuda espiritual, não é ajuda material só não. E as pessoas chegam lá com um processo obsessivo muito forte, que já está tomando conta até dos próprios filhos, o que é uma coisa muito triste. E aí a pessoa chega lá numa esperança de que você pegue o problema e tire. Joguei fora, pronto. Agora você pode voltar para sua casa. E isso não acontece. Não tem como isso acontecer. Por quê? Porque não depende só de mim, que tô lá para ajudar. Não depende do presidente da casa, dos trabalhadores da casa. Depende única e exclusivamente, principalmente de quem? Da própria pessoa. Só que isso aí vai exigir o quê? Trabalho. E muitas pessoas não estão dispostas a pagar o preço do trabalho para se melhorarem. Dentro do centro tem isso demais e é algo muito triste de ver. Eu fico muito triste de ver e eu fico muito desanimada às vezes. Porque se a pessoa quiser, ela consegue. Ela tem que trabalhar duro, ou seja, ela tem que fazer o culto no lar, ela tem que orar e vigiar mais ainda, ela tem que se policiar, ela tem que ir ao centro estudar, ela tem que ir ao centro assistir palestra, tomar passe, ela tem que mudar a rotina de pensamento dela, vigiar 24 horas por dia. Só que isso é muito difícil, isso é trabalhoso, isso leva tempo para ser concretizado. E as pessoas não querem, as pessoas querem respostas rápidas. Então Deus, tira isso de mim. Deus tira, pronto. Qual é o mérito nisso? Não existe mérito nisso. Não existe problema que se resolva assim. Então, por isso que é importante o trabalho, não só o trabalho material, mas também esse trabalho moral e espiritual que é feito. Então, quando a gente está lá na frente, no centro, e fala assim, gente, vem estudar, tem grupo de estudo aqui tal dia em tal horário, tem sopa, tem distribuição de cesta. A gente está dando oportunidade para todos nós trabalharmos juntos e nos melhorarmos, para que isso possa ficar um pouco mais fácil, né? Menos difícil, porque quando a gente ombreia juntos, é mais fácil realmente. Então não é chatice, não é aquela falação, é querendo realmente ajudar, mas só que muitas pessoas não estão dispostas a sentar e estudar, a ler o Evangelho, a dialogar,
a ler livro dos espíritos, livro dos médiuns, a sentar lá e tomar passe, a ouvir palestra, não estão dispostas. E aí a gente fala aqui não como uma forma de julgamento, mas sim como um exemplo. E é um exemplo que a gente tem que evitar. Ou seja, eu tenho que me empenhar na minha própria melhora. Se eu estou num processo obsessivo e eu encontrei uma casa espírita, eu já encontrei uma luz tão grande na minha vida, eu vou me dedicar então e tirar daquele centro espírita o melhor que ele tem a me oferecer. E não precisa ser só centro espírita. Eu fui na igreja evangélica, católica, enfim, qualquer uma, eu vou tirar dali o melhor que eles têm a me oferecer e vou tentar melhorar. Então, eu observei, uma vez uma colega nossa aqui da minha família, ela estava me falando que ela fazia academia, e na academia que ela frequentava, tinha uma mulher que era evangélica, né, e que ela estava passando por um processo depressivo, estava com uma depressão, e que ela melhorou grande parte da depressão dela indo à academia, fazendo as aulas da academia, aula de dança, aula de musculação, que aquilo ali fez um diferencial na vida dela enorme. E aí a gente pensa, olha pra você ver, numa academia ela foi encontrar, mas só que ela não teria tido a resposta que ela queria sentada na casa dela assistindo a televisão. Ela foi lá e buscou a melhora na academia. Isso acontece nas igrejas, isso acontece na nossa vida. Então é necessário trabalho para você se melhorar. E é triste quando a gente chega dentro das casas espíritas, principalmente falando, que é o que a gente mais conhece aqui, tem contato, e vê essas pessoas que estavam boas há um tempo atrás, mas que não cuidaram. E hoje parece que já generalizou aquela obsessão, aquelas influências negativas. E aí o trabalho é mais difícil ainda, quando a pessoa não procura logo resolver o problema. Porque aí parece que criando uma crosta negativa tão grande em volta daquela pessoa, que é só com um trabalho muito árduo, um trabalho muito duro para aquilo ali ser dissipado. Para que a pessoa tenha paz, para que a pessoa possa dormir direito, porque tem gente que não dorme direito por causa desses problemas. Para que a pessoa possa conviver bem com as outras pessoas, conseguir trabalhar, conseguir estudar bem. Então, olha a importância de você buscar a melhora. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente quer fazer essas pessoas refletirem, né? O principal responsável pela sua melhora é você mesmo. Não é o médium do centro espírita que vai te dar o passe. Você pode sair de lá bem, mas se você não continuar o restante do trabalho na sua casa até voltar lá de novo, não vai resolver não. Então, esse trabalho, ele é muito importante. E quando aqui o Evangelho fala de trabalho, eu não vou ficar restrita só a trabalho para ganhar recurso financeiro, não. É esse trabalho que eu acabei de falar também. Principalmente esse trabalho. Porque se eu não estou bem da cabeça, se eu não estou bem espiritualmente, eu não rendo nada materialmente. A gente sabe disso. Então tá aí a importância. Ajuda-te e o céu te ajudará. Buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Até eu acho que é lá na nossa casa, ou não sei, em outro centro espírita, tem uma foto de Jesus batendo numa porta. Jesus está do lado de fora e ele está batendo na porta. Tem até uma passagem na Bíblia que fala, eu não me lembro dela, né? Que eu estou diante da porta e tenho batido constantemente. Se alguém ouvir me chamar e abrir, eu entrarei, farei companhia a ele e ele a mim. Pensa ter a companhia de Jesus. Ou seja, Jesus e Deus constantemente estão batendo na nossa porta. Estão querendo ajudar. Mas o que nós estamos fazendo para deixar que eles entrem? Será que eu estou dando brecha? Será que eu estou dando ali o caminho para que ele possa agir na minha vida? Será que eu falo, Deus, me ajuda, mas eu estou fazendo a minha parte? Eu estou buscando a ajuda? Eu estou querendo melhorar? É aí que tá. Deus sempre quer ajudar. Sempre, sempre, sempre. Mas e você? Quer ser ajudado? Essa é a questão. Então, meus irmãos, essa é a leitura da noite para que a gente possa refletir, a gente possa pensar nisso aqui no dia de hoje, no dia de amanhã, levar isso para os nossos dias, durante a nossa semana e tentar dar o nosso melhor. Sempre. Busca fazer o seu melhor, em qualquer situação. Porque se não der certo, você fez o que devia ser feito. Nós já somos adultos, nós já somos maduros, já somos responsáveis o suficiente para sabermos o que precisa ser feito. E nem sempre a gente vai fazer só o que gosta. Isso é importante também deixar aqui bem frisado na palestra. Muitas vezes nós temos que fazer o que precisa ser feito. E muitas vezes o que precisa ser feito não é o que a gente gosta.
Então eu não gosto de ir ao médico me submeter a tantos exames, a ser furada, enfim. Não gosto, mas é preciso fazer. Por quê? Porque isso me garante uma integridade, uma saúde. Então eu vou lá e faço. Ponto. Então essa é a questão. Agir como seres já evoluídos, seres que são inteligentes, seres que são responsáveis pela sua própria evolução e buscar sempre o melhor. Certinho? Então agora a gente vai passar já para a nossa segunda parte do trabalho e também encerramento. Se vocês tiverem aí na casa de vocês um copo com água ou uma garrafa com água, se quiser buscar, a gente vai fazer o pedido também para essa água para vocês tomarem. Pode tomar agora, no decorrer da semana, vai colocando a garrafinha e vai tomando também os golinhos, certinho? Então vamos agora fazer a nossa prece e também já mentalizar o passe, tá bom? Cada um então na sua casa, procurar refletir bem sobre a noite de hoje, sobre o dia que se passou, os aprendizados que nós conseguimos tirar de tudo isso. E pedimos mais uma vez que a espiritualidade amiga do Grêmio Allan Kardec, os biomédicos dos laboratórios superiores, possam junto conosco agir sobre essa água que está nesse copo, nessa garrafa, nesse recipiente, que cada pessoa que está aqui presente nessa live de hoje vai tomar, que o Senhor possa derramar sobre ela os medicamentos necessários para as enfermidades do nosso corpo e do nosso perispírito, Senhor, para que nós possamos melhorar. Pedimos ainda a aplicação do passe refazedor, que dissipa todas as mazelas, todas as energias negativas, semelhante àquele passe que nós buscávamos na casa espírita, com a sala na penumbra, uma música de fundo suave, que nós possamos sentir como que pétalas brancas caindo sobre nossa cabeça, aquela paz, aquela tranquilidade, aquela nova força que nós adquiríamos quando saímos da cabine de passe. Senhor Deus, abençoa a nossa noite de hoje, os nossos dias e as nossas semanas, as nossas vidas. Sê conosco hoje e sempre. Mais uma vez, muito obrigada por mais um trabalho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por todos nós que somos pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Então eu agradeço a todos que estiveram aqui presentes. Muito obrigada pela presença de vocês. Semana que vem, quarta-feira, às 7h30, estamos aqui novamente com a palestrante que vai ser a Elaine Vilaverde, que vai falar sobre gratidão. Então, um tema muito importante também, que casa muito bem com esse tema de hoje, certinho? Espero todos vocês, então. Tenham todos uma boa noite, um bom resto de semana e muito obrigada, tá? Fiquem com Deus.